Olá, bom dia, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Estamos aqui para mais um dia da nossa leitura bíblica. Hoje é o 199º dia, 19 de agosto, quarta-feira. Hoje nós vamos ler Jó, capítulos 13 e 14, 2 Coríntios, capítulo 10 e o Salmo de número 131. Meu nome é Reginaldo e é muito bom nós estarmos aqui. Vamos orar? Senhor Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de lermos a tua palavra. Obrigado por esses livros tão abençoados que chegaram até nós, Pai, e que nós teremos a chance de ler agora. Que o teu nome seja glorificado nesse dia, fale aos nossos corações, glorifica o teu nome e nos dá entendimento, Senhor, da tua palavra. Nós te louvamos e pedimos a tua bênção e a tua graça sobre cada um daqueles que estão nos acompanhando nessa hora. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos lá? Jó, capítulo 13. Qual o contexto? Aqui, no capítulo 13, ele faz parte da resposta de Jó, né? Então, Jó 12:1 continua e vai até o final do capítulo 14. Então, Jó de 12 a 14 é um grande discurso de Jó respondendo, né? Então, vamos lá. Jó capítulo 13. Os meus olhos viram tudo isso, os meus ouvidos o ouviram e entenderam. O que vocês sabem, eu também sei. Eu também sei. Não sou inferior a vocês, mas desejo falar ao Todo-Poderoso e defender minha causa diante de Deus. Vocês, porém, mascaram a verdade com mentiras. Todos vocês são médicos que de nada valem. Quem dera ficassem calados, isso seria sábio da parte de vocês. Então Jó começa a se dirigir aos amigos deles. Muitas vezes um silêncio é melhor do que uma palavra sem sentido, ou uma palavra que não edifica, uma palavra que julga indevidamente. Então, Jó, ele começa ali trazendo essa verdade. Versículo 6. Escutem agora o meu argumento. Prestem atenção na réplica dos meus lábios. Vocês falarão com maldade em nome de Deus? Argumentarão com engano em favor dele? Falarão assim para favorecê-lo? Advogarão desse modo a causa de Deus? Tudo iria bem se ele os examinasse? Vocês conseguiram enganá-lo. Como podem enganar os homens? Com certeza, ele os repreenderia, se em secreto vocês fossem parciais. O esplendor dele não os aterrorizaria? O pavor dele não cairia sobre vocês? As máximas que vocês citam são provérbios de cinzas. As suas defesas não passam de barro. Aquietem-se e deixem-me falar, e aconteça comigo o que acontecer. Porque me ponho em perigo e tomo a minha vida nas minhas mãos? Embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Certo é que defenderei os meus caminhos diante dele. Então Jó aqui ele está numa situação extremamente difícil. Ele perdeu os filhos, ele perdeu as casas, a casa que ele tinha, perdeu os bens, mas apesar disso, ele ainda manifesta confiança em Deus. Versículo 16. Aliás, será esta a minha libertação. Nenhum ímpio ousaria apresentar-se a ele. Escutem atentamente as minhas palavras, que os seus ouvidos acolham o que eu digo. Agora que prepararei a minha defesa, sei que serei justificado. Então, Jó aqui ele demonstra mais uma vez a confiança dele no Senhor Deus, na justiça do Senhor Deus. Versículo 19. Haverá quem me acuse? Se houver, ficarei calado e morrerei. Concede-me, ó Deus, apenas estas duas coisas, e não me esconderei de ti. Afasta de mim a tua mão, e não mais me assustes com os teus terrores. Chama-me e eu responderei. Ou deixa-me falar e tu responderás. Quantos erros e pecados cometi? Mostra-me a minha falta e o meu pecado. Então, Jó, ele, com um coração muito sincero diante de Deus, ele clama ao Senhor para que Deus trate com ele,
né? Quando ele fala que mostra-me a minha falta e o meu pecado. Quer dizer, Jó não está escondendo nada do Senhor, ele está com o coração sincero diante de Deus. E no versículo 24, por que escondes o teu rosto e me consideras inimigo? Atormentarás uma folha levada pelo vento? Perseguirás a palha? Então Jó está se colocando numa condição de humildade, ele está se humilhando diante de Deus. Ele está comparando a si mesmo com uma folha levada pelo vento ou com uma palha. Versículo 26, pois fazes constar contra mim coisas amargas e me fazes herdar os pecados da minha juventude. Acorrentas os meus pés e vigia todos os meus caminhos, pondo limite aos meus passos. Assim um homem se consome como coisa podre, como a roupa que a traça vai roendo. Então Jó, ele, com sinceridade diante do Senhor, ele apresenta aquilo que está no coração dele. E nós devemos também ter essa sinceridade, essa humildade e essa perseverança de estarmos sempre nos chegando a Deus, colocando diante dele aquilo que nos aflige, a nossa dor, porque ele é um Deus que ouve. E Jó confiou no Senhor. Capítulo 14. O capítulo 14 ele é um dos mais profundos sobre a fragilidade da vida humana, a inevitabilidade da morte e a esperança, ou aparente ausência dela, diante do Sheol. Jó compara o ser humano a uma flor passageira e a uma árvore que pode voltar a brotar. E aí, vamos lá então. O homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitos problemas. Então, Jó, ele tem a consciência da transitoriedade da nossa vida aqui na Terra. E nesse texto ele fala isso. O homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitos problemas. Isso se conecta ao que está lá em 1 Coríntios 15, 19. Se esperamos em Cristo somente nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E o discurso de Jó, ele nos ensina a enxergar numa perspectiva de eternidade, uma perspectiva de transitoriedade. Embora Jó não soubesse daquele diálogo inicial que é narrado no primeiro capítulo ali, quando Deus e Satanás conversam, Jó não tinha conhecimento daquele fato. E Jó aqui nesse momento ele está no meio de uma grande tribulação. Mesmo assim, Jó confia no Senhor. E tudo isso que Jó está passando faz com que ele traga reflexões profundas sobre a vida, sobre a transitoriedade da vida. Versículo 2, brota como a flor e murcha, vai-se como a sombra passageira, não dura muito. Fixas o olhar em um homem desses? E o trarás à tua presença para julgamento? Quem pode extrair algo puro da impureza? Ninguém. Os dias do homem estão determinados, o número dos meses dele estão no teu controle, e estabelecestes limites que ele não pode ultrapassar. Por isso, desvia dele o teu olhar e deixa-o, até que ele cumpra o seu tempo como trabalhador contratado. Então aí uma analogia com o trabalhador contratado, que ele é contratado por um tempo de serviço. Você vai trabalhar, vai começar em tal data e vai terminar naquela outra data. E Jó, ele se enxerga nessa situação. Para a árvore, pelo menos há esperança. Se é cortada, torna a brotar, e os seus novos ramos vingam. As suas raízes poderão envelhecer no solo, e o seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro de água, ela brotará, e dará ramos como se fosse muda plantada. Mas o homem morre e morto permanece, dá o último suspiro e deixa de existir. Então, Jó fala aqui, mas o homem morre e morto permanece. Mas o apóstolo Paulo, ele nos responde sobre esse tema. Lá em 1 Coríntios 15, 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então nós também ressuscitaremos, porque Cristo ressuscitou. O que torna a situação de Jó mais angustiante é que ele não tinha essa perspectiva, embora ele confiasse no Senhor naquele momento de dor, de sofrimento, de luta, de amargura.
Jó, ele é voltado para uma reflexão profunda sobre quem nós somos, como nossa vida é passageira. Versículo 11. Como a água do mar evapora e o leito do rio perde as águas e seca, assim um homem se deita e não se levanta, até que os céus deixarem de existir. Nenhum deles acordará, nem será despertado do seu sono. Quem dera me escondesses na sepultura e me ocultasses até passar a tua ira? Olha que profunda essa reflexão de Jó. Então, Jó, ele no versículo 13, ele fala: quem dera me escondesses na sepultura e me ocultasses até passar a tua ira. Então, quando passar a ira, haverá esperança. Então, Jó, embora se coloque nessa condição de estar na sepultura, estar oculto da ira de Deus, ele ainda coloca: e me ocultasses até passar a tua ira. Então, quando passar a ira, haverá esperança. Quem dera estabelecesses um prazo e depois te lembrasses de mim. Então, Jó, ele clama por um prazo. Ele não sabe quando a sua angústia terminará. Ele até mesmo diz: quem me dera me ocultasse na sepultura. Então, de alguma forma, Jó manifesta o desejo de reviver após passar pela sepultura. Versículo 14. Quando um homem morre, acaso tornará a viver? Durante todos os dias do meu árduo labor, esperarei pela minha dispensa. Chamarás e eu mesmo te responderei. Terás anelo pela criatura que as tuas mãos fizeram. Por certo, contarás então os meus passos, mas não tomarás conhecimento do meu pecado. As minhas faltas serão encerradas em um saco. Tu esconderás a minha iniquidade. Como a montanha sofre erosão e se desmorona, e a rocha muda de lugar, como a água desgasta as pedras e as torrentes arrastam terra, da mesma forma destróis a esperança do homem. Tu o subjugas de uma vez por todas, e ele se vai. Alteras a sua fisionomia e o mandas embora. Se os filhos são honrados, ele não fica sabendo. Se são humilhados, ele não vê. Só sente a dor do seu próprio corpo, só lamenta por si mesmo. Então, é um livro muito profundo, o livro de Jó, e nos traz uma reflexão sobre a fragilidade da vida, mas, por um outro lado, nos traz a esperança de que aqueles que confiam no Senhor poderão ser renovados. E um dia, após a ressurreição, nós viveremos com Cristo para sempre. Glória a Deus por isso. Vamos agora para 2 Coríntios capítulo 10. 2 Coríntios capítulo 10, Paulo defende o seu ministério. Versículo 1. Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, peço a vocês, eu, que sou humilde quando estou diante de vocês, mas severo quando ausente. Peço a vocês que, quando eu estiver presente, não me obriguem a agir severamente, como penso que ousarei fazer, para com alguns que acham que vivemos segundo os padrões humanos. Então, Paulo está mostrando aqui que a atitude dele não será uma atitude carnal, não será uma atitude de um homem caído, será a atitude de um homem espiritual. Então, Paulo está mostrando para a igreja que a nossa atitude não deve ser segundo padrões humanos, pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Quais são as nossas armas? São armas espirituais: o jejum, a oração, o quebrantamento, a busca pela face do Senhor. Essas são armas com as quais nós lutamos. Versículo 5. Destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, a mentira, quando dita muitas vezes e repetida, ela pode se tornar um sofisma. O sofisma é uma mentira que ela possui uma narrativa que a torna como se fosse verdade. E aqui Paulo fala: destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo.
E isso é possível através do conhecimento da palavra de Deus, através da oração e através da iluminação do nosso entendimento. Versículo 6, estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez que a desobediência de vocês estiver completa. Vocês observam apenas a aparência das coisas. Se alguém está convencido de que pertence a Cristo, deveria considerar novamente consigo mesmo que, assim como pertence a Cristo, nós também pertencemos. Ou seja, Paulo está dizendo aqui, olha, ninguém é melhor do que ninguém. Em Cristo Jesus, somos um. Paulo está chamando a igreja para a unidade e está lutando contra a porfia. A porfia é a rixa entre irmãos. Versículo 9, não quero dar a impressão de que pretendo amedrontar vocês com minhas cartas, pois alguns dizem, as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona e o seu discurso é desprezível. Saibam, tais pessoas, que aquilo que somos em cartas, quando estamos ausentes, seremos em atos quando estivermos presentes. Então, Paulo aqui ele estava pastoreando a igreja. Paulo estava escrevendo, exortando em amor. Versículo 12, não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Então, nós somos iluminados pela palavra de Deus. O nosso padrão é a Bíblia, nosso padrão é a palavra de Deus. E nós estamos perseguindo o padrão da plenitude da varonilidade de Cristo Jesus. Versículo 13. Nós, porém, não nos gloriaremos além do que é devido, mas nos limitaremos à esfera de ação que Deus nos confiou, o qual alcança também vocês. Se não tivéssemos chegados antes entre vocês, poderiam alegar que estamos ultrapassando esse limite, quando, na verdade, fomos os primeiros a levar o Evangelho de Cristo para vocês. O que é maravilhoso, levar o Evangelho de Cristo. Então, Paulo levou o Evangelho de Cristo para essa igreja. Então, eles são filhos de Paulo, porque Paulo pregou a palavra para eles. E Paulo agora exorta a igreja. Da mesma forma, não vamos além dos nossos limites, gloriando-nos no trabalho de que outros fizeram. A nossa esperança é que, à medida que crescer a fé que vocês têm, a nossa esfera de atuação entre vocês aumente ainda mais. Então, Paulo aqui fala algo interessante, fala sobre o crescimento da fé. Mas é possível a fé crescer? Sim, é possível. A fé, ela vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Então, à medida que nós ouvimos a palavra de Deus, nós crescemos em fé. E importa que essa fé cresça através de ações, porque a fé sem obras, ela é morta. Versículo 16, para que possamos pregar o Evangelho nas regiões que estão além de vocês, sem nos vangloriar do trabalho já realizado na esfera de ação de outro. Então, Paulo ele tinha uma visão de reino de Deus. Paulo ele estava trabalhando para que a igreja crescesse, a igreja de Cristo Jesus. Contudo, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Então, se gloriar no Senhor é se alegrar por aquilo que Deus fez em você e aquilo que Deus fez através de você. Pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Glória a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor. Vamos passar agora à leitura do Salmo de número 131, Cântico de peregrinação de Davi. Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Então, Davi fala de duas coisas importantes. Ele fala sobre a questão do orgulho, ele fala sobre a questão da arrogância. E ele diz, o meu coração não é orgulhoso. E isso é algo que nós devemos nos examinar a nós mesmos. Temos tido um coração orgulhoso, altivo, soberbo? Temos tido olhos arrogantes? E Davi fala aqui, Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, acalmei e aquietei a minha alma.
Sou como uma criança desmamada pela sua mãe. A minha alma é como essa criança. Então Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Então Davi reconhecia a sua posição e reconhecia quem era o Senhor na sua vida. E por isso ele se mantinha naquela posição de humildade, porque ele reconhecia que não era dele mesmo as conquistas, as vitórias, as batalhas, mas do Senhor. E ele dava a glória a Deus por causa disso. Então que possamos ser assim também, ter o nosso coração humilde e reconhecer que a nossa vitória, ela vem do Senhor. Versículo 3. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Aleluia. Que possamos colocar no Senhor a nossa esperança, a nossa confiança e glorificar o nome dele por isso. Que Deus abençoe a sua vida nesse dia, que você tenha um dia abençoado. Que essa palavra que foi lançada produza fruto na sua vida e um fruto de vitória. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.